Não basta sermos uma igreja, precisamos estar no trilho, precisamos estar em aliança com o Senhor. E quando eu tenho aliança com o Senhor, eu tenho aliança com homens, com pessoas, com o local na qual eu estou. E é sobre isso que Deus tem me incomodado, já estava me incomodando. E tem quase um mês, uma pessoa da rede de intercessão, um líder da igreja, uma pessoa séria, ela nos procurou e ela teve um sonho. E ela me procurou. Eu sou uma pessoa que eu não dou eu tenho dificuldade com isso, né? Mas eu sei quando aquilo, eu começo a colocar aquilo diante de Deus, eu sei como aquilo, eu penso, eu oro, eu reflito. Eu não sou uma pessoa que, a pessoa sonhou, eu não direciono a minha vida por causa disso, né? Quando alguém fala da parte de Deus para mim, eu coloco aquilo à luz da palavra, eu julgo aquilo, eu sento, eu penso e vou refletir e orar naquilo. Quer contar, irmão? Quer falar? Vem cá, irmão, pode, vem cá. Foi o Mivan, né? Bom dia a todos. O meu sonho, eu sonhei que estava numa guerra, né? Num campo de batalha. E ali... E nesse campo de batalha, eu estava ali, e me deparei que eu estava sem munição para aquela guerra, certo? E aí chegou um soldado. E esse soldado estava vindo, só que quando ele chegou, vi que ele não tinha munição. Ele veio sem munição para aquela guerra. Aí quando ele chegou, eu discuti, briguei com ele. Por que você vem para uma guerra sem munição? E ele me entregou então a arma, só que ali, aonde era para ter as munição, quando eu olhei que não tinha munição, tinha 3 cápsulas, como se fosse... Mas não era cápsula para arma, para você usar. Só que naquele recipiente, aonde era para ter as munições, quando eu olhei que essas 3 cápsulas, só que não estava usado, não tinha serventia nenhuma, e o que mais me chamou a atenção, quando eu olhei, é que ali dentro daquele recipiente havia uma aliança, né, que foi uma parte onde me comoveu muito, para eu estar compartilhando com os pastores. Que foi isso aí, o sonho. E você foi o cara que não trouxe munição nenhuma. Amém? Você é o soldado. E aí, quando o Mivan, aparentemente parece assim uma coisa muito, né? Só isso, o que é que tem, né? Só que estávamos numa guerra, e ele falou: pastor, o que Deus... Eu falei: o que é que Deus falou com você? Ele falou: o que Deus falou comigo é que a maior munição nossa como igreja é a aliança. Se nós não tivermos aliança, nós estamos numa guerra e nós podemos perder a guerra. E é verdade. E aí eu comecei a refletir sobre isso e comecei a pensar sobre isso. Por isso você está aqui, porque nós vamos falar sobre aliança. Aliança com Deus e aliança como igreja, aliança como liderança. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos o quanto Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus que honra a aliança. E nós somos a parte frágil da aliança. Nós somos aquela parte que quebra a aliança. Nós somos aquela parte que estamos suscetíveis a quebrar a aliança. E Deus é um Deus que preza por aliança. E Deus honra a aliança. Nós vamos na história da Bíblia, nós vemos assim pessoas que fizeram alianças certas, amém? Pessoas que fizeram alianças erradas. E Deus é um Deus de tanto princípio que Ele cobrou do povo e o povo padeceu, porque Deus lembrou, não, Josué fez aliança com esse povo há 400 anos atrás. Josué deixou ser enganado pelos midianitas, porque não buscou direção, fez aliança, não vai matar o povo não. O povo padeceu por uma aliança errada. Está entendendo o que eu estou falando? Aliança é algo muito sério, e ela precisa ser valorizada. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus, Ele tira Abraão, Ele faz uma aliança com Abraão, e com toda a sua descendência. Ao longo da caminhada dos patriarcas, Deus sempre trazia lembrança à aliança. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. É um Deus que honrou a aliança. Ao longo do caminho, a parte frágil que eram os homens, Deus sempre estava lembrando a aliança. Deus, quando tira o povo do Egito, Deus faz uma aliança com o povo, deles herdarem a terra. Mas na caminhada, o povo sempre estava, a parte frágil, quebrando a aliança. Mas Deus estava ali sempre reafirmando a parte dele. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus olha para a terra e vemos ali Babel sendo construída.
E qual era a motivação do coração daquelas pessoas? Vamos construir uma torre para alcançar os céus. E Deus olha e fala, cara, o povo é um, tem um só propósito, tem uma só linguagem, eles vão conseguir. Eles vão conseguir porque eles têm o quê? Aliança entre eles. Eles têm unidade, unanimidade, eles têm propósito. Eles vão conseguir. Então foi aonde Deus desceu e confundiu a língua do povo. E aí aquela torre não foi construída. Diante disso, como compreender o valor de uma aliança? Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, tinha-se passado 25 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso. Lembra de mim? Aqui Deus estava lembrando de Abraão. Lembra de mim? Eu sou Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Não quebra a tua parte, cabra. Está difícil esperar? Não rói a corda. Deus está falando para mim, não rói a corda não, Abraão. Anda na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti e multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra e Deus falou, quanto a mim, será contigo, a minha aliança será pai de uma numerosa nação. Abraão ainda já não terá o seu nome, e assim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, guarda esse nome. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, rei procederão de ti, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, tua descendência, no decurso de suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus, da tua descendência, dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações vindouras. Deus é um Deus de aliança. No decorrer de todas as futuras gerações, guarda essa aliança. Olha para o teu irmão, você é descendência de Abraão. Você está aqui, você está exatamente aqui. No decurso das gerações, guarda a aliança. Então nosso Deus é um Deus de aliança. Sabe, o princípio da aliança nasceu no coração do Senhor. Quando nós olhamos lá para Gênesis capítulo 9, versículo 12, ele quem propôs a primeira aliança com o homem. Gênesis 9, 12. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que convosco, para as gerações perpétuas. Esse é o sinal, a aliança. Deus colocou uma aliança entre ele e Noé e toda a humanidade, que não faria mais destruição da terra daquela maneira. Deus é um Deus de aliança, querido. A aliança é um pacto de unidade, de direitos e deveres. O princípio da aliança nasce no coração de Deus e é passado aos homens. Uma aliança, ela tem algumas coisas envolvidas. Algo feito entre duas partes, com direitos e deveres. A gente que lida com casamento há muitos anos, não tem como falar de aliança e não usar o casamento. Quando nós entendemos a importância disso. Agora, se nós aceitamos apenas uma parte ao longo da nossa caminhada, da outra parte que fez aliança comigo, alguma coisa está errada. E muitos são os conselhos, quando a gente vai dar no casamento, que eles estão em crise, estão em conflito, porque uma parte está cobrando exatamente alguma coisa que a outra parte não está cumprindo da aliança. A aliança é um pacto de unidade, queridos. As alianças são feitas de forma voluntária, não obrigatória. Mas depois de feitas, elas nos submetem a deveres para que aquela aliança seja conservada, íntegra. Quando nós olhamos para Gálatas, capítulo 3, versículo 15, irmãos, falo como homem, ainda que de uma
ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, o que é que Paulo está falando ao Gálatas? Eu falo para vocês como homem, uma vez que uma aliança feita humanamente como duas pessoas, ela foi ratificada, o que é ratificada? Foi validada, foi convalidada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa, a não ser que as duas partes refaçam o pacto. Quem está entendendo? Aliança é isso. E eu preciso entender que andar nesse desafio da aliança, ele vai trazer poder de andar em aliança. Quando eu ando em aliança, quando eu aceito o desafio de andar em aliança, eu estou trazendo poder para essa aliança. É um desafio? É. Mas ao mesmo tempo, se eu faço isso, eu vou trazer fortalecimento para essa aliança. E firmarei minha aliança contigo extraordinariamente, e te multiplicarei, diz o Senhor a Abraão. Honra, Abraão, anda na minha presença, ser perfeito. Eu vou te multiplicar, cara, extraordinariamente. Não rói a corda. A aliança tem o poder de nos levar a conquistar. Toda aliança firmada em Deus, ela é poderosa. Quando nós olhamos para esse texto de Gênesis 17:2, Deus está firmando uma aliança com uma promessa extraordinária de multiplicação na vida de Abraão. E essa palavra ainda é para nós. Por quê? Em Gálatas, abre lá em Gálatas, capítulo 3, versículo 19. Paulo está falando assim: e se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão, plenos herdeiros, de acordo com a promessa. Qual foi a promessa? Te multiplicarei extraordinariamente. Se eu sou de Cristo, sou herdeiro pela fé dessa mesma promessa. Estou inserido nessa aliança, quer queira eu, quer não. Eu posso quebrar ela, mas eu estou inserido nela. Amém ou não amém? Eu posso usufruir desse benefício dessa aliança, como igreja, como povo de Deus. Agora, se eu quiser. Quando eu entendo isso, sabe, querido, pois a palavra de Deus é quem está falando, então eu tenho que ter esse entendimento. Então o que podemos esperar é realmente algo fora do comum na minha vida, na sua vida, na vida da tua célula. Fora do natural, algo grandioso que eu posso experimentar. Quando eu olho para Romanos capítulo 8, versículo 17, diz assim: se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de quem? De Deus. E co-herdeiros de Cristo. O que é uma pessoa co-herdeira? Exemplo, eu casei com a Rosane. Eu sou uma pessoa que eu não tenho posse, a minha família não tinha posse. A Rosane tem uma família rica, uma fazenda. Então, se os pais dela falecerem, ela é herdeira. Eu sou co-herdeiro junto com ela dessa herança. Jesus é o irmão mais velho. Eu sou co-herdeiro com Jesus. À medida que eu ando em aliança, essa herança é para mim. Eu preciso entender isso. E realmente participante dos seus sofrimentos, da mesma maneira, participantes da sua glória. O sofrimento e a glória futura. Eu sou co-herdeiro com Cristo, o quê? Vou morar no céu? Sim. Mas eu sou também co-herdeiro do sofrimento pelo Evangelho. Jesus não sofreu? Ele não morreu? Não morreu por nós, pela causa? Se preciso for, você também tem que morrer pela causa. Eu sou co-herdeiro também da glória e sou co-herdeiro também das vezes que eu tiver que padecer pelo Evangelho. Faz parte da aliança. E tocar nesse assunto não é fácil, que cabe a cada um de nós honrarmos os princípios da aliança que temos com Deus, com os nossos líderes que estão sobre nós. Sabe, queridos? E aí eu quero ressaltar alguns princípios que a aliança exige de nós. Em primeiro lugar, não tem como falar de aliança sem não falar de obediência. Líderes e discípulos obedientes são os que mais frutificam.
E quando nós falamos de multiplicação, não estou referindo apenas a número de discípulos ou membros de célula. Frutificação vai muito além disso. Demonstra a nossa vida, o nosso estado. Frutificação vai muito além de apenas eu ter uma célula grande, ou ter um número de discípulos grande. Frutificação vai muito além disso, daquilo que está saindo da minha boca, daquilo que eu estou falando para as pessoas, daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou permitindo viver. Frutificação, quem eu sou, aonde eu estou, como eu sou, quando eu estou com os irmãos, o que sai da minha boca, o que eu falo, que tipo de fruto sai da minha boca, que tipo de palavra sai dos meus lábios, palavras de vida, palavra de morte, palavras que produzem bênção. Eu sou uma ponte ou sou aquele que quebra a ponte? O que é uma ponte? Né? São pessoas que têm a habilidade de ligar dois lados. Sabe, queridos, o líder precisa ser essa pessoa que liga dois lados. Se eu chego para o Alexandre, você vê o que o Jair fez comigo, cara, pisou no meu pé, passou por mim, não me cumprimentou. Aí o Alexandre, o Jair é assim mesmo, cara, ele é desse jeito mesmo, cara, o Jair é difícil. O que o Alexandre está fazendo? Quebrando a ponte. Mas a palavra do Senhor diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Qual deve ser o papel do Alexandre? Alvinho, pastor, olha, talvez ele não está passando um dia legal, talvez foi infeliz, talvez você não entendeu direito, não foi bem assim não. Desinflama a pessoa, restabelece a ponte, e eu já saio da conversa com o Alexandre bem tranquilo, e no primeiro momento que o Alexandre vai com muita sabedoria, ele está com o Jair, Jair, e aí, como é que você está, beleza? Cara, e aí, procura lá o pastor Alvino, cara, toma um cafezinho com ele, vai na casa dele, chama ele para a tua casa, ele precisa bater um papo com você e tal. Você está bem? Tudo tranquilo, pronto. Se o Jair não falou nada, então é porque não tinha nada mesmo. Está entendendo o que eu estou falando? Irmão, precisamos ter um entendimento do nosso papel como igreja, como uma liderança, como parte de um ministério que você participa. Sabe, a obediência aos nossos líderes. Não estou referendo, quando falo sobre multiplicação, a multidões de discípulos, estou falando sobre como você tem agido. Isso também é frutificação. Sabe, nos diferentes momentos, o desafio de honrar a aliança, mesmo sendo diferente. Eu preciso entender que para obedecer, eu não preciso me anular, eu não preciso deixar quem eu sou. O desafio é honrar a aliança, a minha liderança, mesmo eu sendo diferente. O grande desafio é andarmos em unidade sendo diferente. Eu não preciso formar você uma caixinha, um boneco, fazer de você um ventrículo, um boneco de ventrículo. Não, mas eu preciso que você entenda que você precisa honrar, obedecer. Não tem como caminhar no Evangelho sem obediência, sem honra, sem esse entendimento. Para isso uma coisa é fundamental: romper com os muitos individualismos. Você sabe o que impede uma guerra de ser bem sucedida? Quando nós olhamos para a caixa de munição, nós queremos bala. Porque em muitos momentos da nossa vida nós queremos bala. É meter bala, irmão. Mas aí nós olhamos para lá, eu estou vivendo um conflito, e aí eu tenho que olhar e ver a aliança. Cara, eu tenho aliança com o Ribamar, tenho aliança com o Renato, não vou fuzilar ele. Talvez o Renato, nesse momento que nós estamos vivendo um conflito, ele é a parte frágil dessa aliança. Peraí, eu vou pegar essa aliança, vou brilhar ela, vou lustrar ela, vou trazer o Renato para perto. Estou tendo dificuldade com meu pastor, com meu líder, não vou me afastar e começar a fuzilar o pastor com minha boca, com minhas palavras de rebeldia, de rebelião. Não, peraí, cara, o que eu tenho que fazer?
Está errado isso. Hoje muitos pensam que para serem inteligentes precisam ser do contra. Vivemos esse problema. Imaginam que se forem discordantes, são pensadores livres, são pessoas originais, são pessoas diferentes. Muitos querem ser diferentões, entre aspas. Questionadores, diferentões. O problema é que essa atitude não prejudica só você, prejudica o corpo de Cristo. O problema não é você. Que se a pessoa quer ser diferentão, quer ser questionador e anda sozinho, irmão, é um problema dela. Mas se ela quer ser um questionador, quer ser um diferentão, quer ser do contra, quer ser uma pessoa desobediente, insubmissa, mas ela está no meio da igreja, ela está exercendo influência sobre as pessoas, opa, está errado. Está errado. Porque o reino de Deus, ele tem uma ordem. Muitos não entenderam ainda o poder da obediência numa aliança. Não se submetem, fazem rotas paralelas, isoladas, buscam apenas seus projetos pessoais. Pessoas que querem alcançar algo a qualquer custo, e elas começam a caminhar isoladamente, pessoas que são pastores de si mesmo. Querido, se tem algo que eu não tenho dificuldade, é de reconhecer aquilo que Deus tem para você. Eu não sou um pastor inseguro. Não tem problema com isso. Não sei. Eu sei que no meio de vocês tem pessoas que pregam muito melhor do que eu. Mas eu sei que no tempo de Deus você vai estar aqui pregando. Amém ou não amém? Não tem problema com isso. Está aqui os pastores que caminham comigo. Ontem a gente estava numa reunião a tarde toda, fazendo a escala. E eu conheço muitos pastores que não abrem o púlpito para ninguém pregar. Ele prega de segunda a domingo, o ano todo, entra ano e faz ano. Eu não tenho problema com isso. Mas eu sei que a coisa, ela tem tempo. Há tempo de Deus. Sabe? E eu sei que Deus está levantando e vai levantar nessa igreja muitos pastores. E essa palavra aqui é uma palavra para você entender isso. No tempo de Deus, Deus vai te levantar. Eu olho para vocês, eu vejo aqui pessoas que, cara, que Deus vai levantar de maneira poderosa no nosso meio. Sabe? Mas essa é uma palavra de alerta. Porque se o inimigo nos ferir na quebra de aliança, a nossa guerra, ela é prejudicada. Nós podemos perder a guerra. Sabe? Para viver em aliança, a obediência é muito importante. Visto que toda aliança é um acordo entre pessoas que decidem por princípio já escrito, já existente, e não por acordos que ainda não estão escritos, inventados ou virão à existência, então já tem algo que está estabelecido. E qual é o princípio básico para nós caminharmos como igreja numa aliança? A Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. Não precisa, eu quero diferente, eu quero caminhar diferente, eu tenho uma visão diferente. Espera aí, você tem uma visão diferente à luz da Bíblia? Então você está errado, querido. Porque a Bíblia nos ensina. E tudo que eu estiver falando para você aqui hoje, eu quero que você examine na Bíblia. Se eu falar alguma heresia, você pode me confrontar. Está entendendo? Então nós precisamos entender que quando nós olhamos para Atos capítulo 2, 46, abre aí para mim Atos 2, 46, abre aí, Raul, Atos 2, 46, abre aí para mim, ô Jonatas, Atos 4, 24, abre aí para mim, Renato, Atos 15, 6, todo o mover de Deus na vida da igreja de Atos foi resultado de uma atitude muito importante. Começando com o grande mover do Pentecoste. Existia uma atitude, uma atmosfera na vida daquela igreja. Qual era? Atos 2, 46. Todos os dias. Eles tinham que singeleza, simplicidade, eles tinham comunhão, eles tinham
unanimidade, eles tinham unidade, eles andavam no mesmo princípio, e eles experimentavam o crescimento de maneira extraordinariamente. Lê Atos 15:6, eu errei aqui alguma coisa. Atos 15:6. Eles se reuniram para decidir a questão. Eles se reuniram antes de trazer uma direção para a igreja. Porque eles tinham que falar o quê? A mesma linguagem. A igreja precisava ser direcionada, mas eles não foram de maneira Paulo, ou Pedro, ou João, ou Tiago, nós vamos fazer. Não, eles se reuniram. Eles se reuniram e vamos decidir essa questão que está controversa. E vamos trazer uma direção para a igreja. Querido, nós precisamos entender que o nosso modelo de igreja é a igreja de Atos. Se eles andavam dessa maneira, nós precisamos também entender que nós precisamos andar. É muito interessante, olha só, aqui em Atos 4:32, eu lembro, achei o versículo. Na multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Na multidão dos que creram, eram o coração e a alma. O que significa isso? Um coração e a alma. O que significa isso? Coração fala de força, alma fala de emoções. E as duas coisas mais difíceis de alinharmos. Se nós alinharmos isso, meu irmão, aí é só buscar Deus, irmão. Aí a vida espiritual flui, rompe, avança e nós vamos alcançar aquilo que tem. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes eram comum. Então, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo. E em todos eles havia uma graça abundante, porque eles eram um só coração, uma só alma. Pensar a mesma coisa, botar força no mesmo propósito. Sabe, aliança fala sobre isso, obediência fala sobre isso, fala sobre momentos que, queridos, que eu preciso botar força na vida da igreja, através do meu coração, através da obediência, através de abrir mão. Outro princípio que nós precisamos entender é o princípio da hierarquia. O reino, a guerra espiritual, ela respeita a hierarquia espiritual, querido. Ela respeita o mundo espiritual. Quem é você? Eu conheço Deus de fulano, de ciclano, mas você quem é? Você quem é? Quem é você? Não tem autoridade não, filhinho. Porque você não honra a aliança. Você falou mal do seu pastor. Você não respeita a hierarquia da sua igreja, da sua liderança. Tem não. Então, se você está em aliança com Deus e com seu líder, por exemplo, você precisa compreender e respeitar a hierarquia. Infringir a parte da hierarquia não promove o crescimento, pelo contrário, nós fazemos ele retroceder. Quando nós olhamos para Hebreus, capítulo 13, versículo 7 e 17, tenham consideração para com os seus pastores, que deram a vocês a palavra de Deus. Observe como eles vivam e permitam que a fidelidade deles ensine vocês, bem como a verdade que eles defendem. Observem como vive o seu pastor, o seu líder. Se ele é uma pessoa fiel, cara, então é uma pessoa que merece ser ouvida. Se você caminha, observa o comportamento. É uma pessoa que é uma vida, tem renunciado em prol do Evangelho, tem alimentado com a palavra. E quando nós olhamos o versículo 17, o escritor diz: sejam obedientes a eles, aos seus pastores, ouçam o conselho deles. Eles estão atentos à condição de vida de vocês. Essa linguagem é da Bíblia da Mensagem, tá? Que eu achei muito legal essa linguagem. E trabalham sobre a estrita supervisão de Deus. Contribui para que a liderança deles sejam alegres, não penosa,
Por que tornar as coisas mais difíceis na vida do seu pastor? Eu achei muito interessante essa linguagem da Bíblia Mensagem desse texto. Por que tornar a vida deles difíceis? Por quê? Torne mais fácil. E nós precisamos entender isso. A unção derramada sobre a hierarquia passa por nós e vai fluindo de nós, para os nossos discípulos, para a nossa célula, para as pessoas que estão à nossa volta. Se eu respeito a hierarquia, ela será obedecida, ela será estabelecida. E aí eu vou alcançar a promessa de Deus como igreja. Quando estamos todos submetidos a Deus, então, querido, estamos todos debaixo da mesma unção, da mesma herança, por causa de uma só aliança. Pastores, nós temos 3 pastores na igreja. Eu não sou o pastor da igreja sozinho, e o Eduardo é o pastor da rede de casais, e líder de uma célula, e o Danilo é pastor da rede de jovens, que supervisiona a célula e discipula os jovens, e não são pastores da igreja, não, nós somos 3 pastores da igreja, e essa é uma hierarquia, e os pastores da igreja precisam ser ouvidos. Eu não tenho problema com isso, irmão, de reconhecer isso, e nós precisamos entender isso, sabe? E às vezes isso é muito difícil. Os diáconos devem entender o seu papel na vida da igreja. Os líderes de célula precisam entender o seu papel na vida da igreja. Os colíderes precisam entender o seu papel na vida da igreja. O professor da rede de crianças precisa entender o seu papel, que é importantíssimo. O ministro de louvor, o tocador, precisa entender o seu papel na vida da igreja. Cada um de nós, o líder de jovens, de adolescentes, precisa entender o seu papel, é fundamental, é importante, mas existe uma hierarquia estabelecida, e ela deve ser seguida. Eu devo ouvir, porque existe perdas na aliança, existe lucros também. Às vezes nós só queremos os louros, colher os louros, queremos os lucros. Sabe, existe lucros, Deus quer abençoar os seus filhos que estão em aliança com Ele. Entretanto, devemos lembrar que uma aliança, nós somos cordeiros de Cristo, tanto da glória, como também dos sofrimentos do Evangelho. Pode ter dor e pode ter lágrimas, não podemos andar iludidos achando que tudo será um mar de rosa. Se nós tivéssemos vivido a experiência dos hebreus, cara, esse texto, ele mexe muito com a gente. Não sei se mexe com você. Quando você olha para Êxodo, capítulo 5, versículo 15 a 23... Quando Moisés, depois de ter resistido muito, e ele vai, e chega a Faraó, querendo que o povo saísse. Leia lá esse texto, anota aí que não vou ler ele não, porque senão, né? Êxodo, capítulo 5, do 15 ao 23. E Moisés chega para Faraó, deixa o povo ir. Eu vou levar o povo ali, ao curso de 3 dias, o povo adorar a Deus. Faraó deixa, ele chama os líderes sobre o povo está ocioso, esse povo está trabalhando pouco, eles estão trabalhando tão pouco que eles estão querendo até cultuar a Deus. Então é o seguinte, arrocha, chibata, tira isso, tira aquilo, tira os privilégios, tira isso, agora eles vão ter que trabalhar mais, trabalhar dobrado, ainda debaixo de chibata. Era o povo de Deus, e Deus estava querendo tirar o povo. E parece que quando Moisés interviu, o negócio piorou. E o povo, rapaz, era melhor Moisés ter ficado no lugar dele quietinho, cara. Moisés tinha o que cuidar da nossa vida, né? A nossa vida só piorou. Aparentemente sim. A princípio trouxe peso, mas depois trouxe livramento. Uma aliança. No início do casamento, o que acontece? Ela traz o que no início do casamento de uma aliança? Ajustes. Parece que a minha vida estava tão boa antes de casar. Que eu fui inventar esse negócio de casar? Tinha uma vida independente, né, Guilherme? Quantos anos de casado? Não vou nem perguntar se você já pensou isso. Nem vou perguntar para a Laís também. Tão tranquilo. Caraca, meu irmão, esses ajustes, meu Deus.
Que isso? Choque. Parece que estava melhor antes. Mas no fim, quer dizer algo, virá as bênçãos, trouxe o livramento, o povo saiu do cativeiro, o povo foi para o deserto para herdar a terra, e experimentou o cuidado de Deus, livramento de Deus, provisão de Deus o tempo todo. Uma história de vida na vida daquele povo. Em alguns momentos a aliança pode passar por altos e baixos. Querido, quero te falar uma coisa, a nossa aliança como pastor, igreja, líder, discípulo, discipulado, liderança, ela pode passar por altos e baixos. Está aqui quem caminha perto mais de mim sabe disso. Passa por altos e baixos. O Eduardo e a Roberta estão aqui com a gente há 15 anos, né? 16, 15 anos. Sabe? É fruto dessa obra. Mas a nossa aliança já teve muitos altos, mas já teve alguns baixos. Já ou não, Roberto? Teve um momento que tivemos que comer um salzinho ali, irmão. E não foi legal, não. Não foi legal. Teve um momento que eu falei assim, eu passo de mim este cálice, mas se for possível, né? Se não, vamos beber ele. E vamos beber junto. Vamos comer esse sal junto. Mastigar ele, engolir, tomar água. Porque vai vir altos. Porque eu sei a importância da aliança. Sabe, queridos? E às vezes as pessoas elas acham que uma aliança para caminhar junto num pastoreamento. Não, mas vai ter momento que o seu líder, o seu discipulador, o seu pastor vai chegar, cara, está errado, cara. Não é assim não, é assim, é assim, é assim. Desse jeito eu não concordo. Viu aí, Valério? Eu não concordo desse jeito que falou, não. Viu aí? Eu não gostei desse jeito, não. Não é assim, eu vou agir assim, do meu jeito. Não, irmão, do seu jeito, você não é pastor da igreja. Não é do seu jeito. No início da igreja, no primeiro semestre da vida da igreja, nós tínhamos um líder de louvor, e nós desafiando ele a formar outras pessoas. E a igreja, 6 meses, e ninguém entrava no louvor, era só ele e a mãe dele. E ninguém entrava no louvor. Eu não conseguia inserir nem meus filhos. Ele não deixava. Eu falei, cara, eu preciso de mais gente. Eu preciso que você faça assim, faça assado. Pastor, tem que ser do seu jeito. Eu falei assim, eu acho que você está entendendo, tem que ser do meu jeito, porque eu tenho muito para te ensinar. Porque a base do meu ministério foi louvor. Não, do seu jeito não dá para mim. Eu falei, então não dá para mim também não. Pastor, só tinha outro para pôr, não tínhamos ninguém. Ele inflamou a família dele todinha no primeiro semestre da igreja. E saíram da igreja. No domingo à noite, chegaram, nós estamos saindo da igreja. Mas fica tranquilo, pastor, que nós vamos ficar dando o dízimo aqui por uns 3 meses, que a gente sabe que a igreja está necessitada. Eu falei, meu filho, você vai com o seu dízimo para onde você quiser. Que o dia que eu depender do seu dízimo para ficar na igreja, no pastoreamento, eu deixei de ser pastor. Estou te contando isso porque são experiências que nós passamos. Honrar a aliança passa por um momento que, cara, não é assim que é para fazer. E tem que ser feito assim, irmão. Abrir mão. Honrar a aliança é ser diferente, mas o princípio da hierarquia, sabe, os lucros, as perdas, os danos, fazem parte. Os casados passam por problemas, eles separam. Já passou por algum problema, Mivan, com a Celi, no casamento? Cara, a Celi não era tudo aquela coisa que eu pensava, não. A Mivan, cara, o Celi, quando eu entrei nessa aliança aí, a Celi olhou para o Mivan, quando eu entrei nessa aliança, cara bonitão, saradão, tem defeito nenhum, não é verdade? Mas depois passou um tempo, rapaz, não era essa cocada toda que eu pensei, não era esse biscoito todo que eu pensei, né? Não era essa coisa toda. Separaram? Não. Separaram, Jairo? Já passou atrito do casamento? Separou? Vontade já teve. Ou não? Já. Vontade de matar um, já teve? O outro? Quem é o cônjuge que nunca teve vontade de matar o outro, irmão? Quer levantar aquele momento de crise, vai matar essa pessoa. Que é isso, meu? Pelo amor de Deus. Mas abandonou? Não. O que vocês fizeram? Sentaram, vamos conversar, vamos discutir a relação, né? Vamos
passar um produto aí para essa aliança ficar brilhosa, porque nós temos uma aliança e vamos romper. Agora, quando fala de liderança, de igreja, de pastoreamento, de discipulado, as pessoas hoje, elas estão com muita dificuldade disso. Pastor, por que o senhor está falando isso? O senhor nunca falou essas coisas, né? Sim, eu errei. Sim, eu errei. Mas nunca é tempo para corrigir. Amém ou não amém? As coisas precisam ser muito estabelecidas. Amém? Porque nós estamos vivendo um tempo de virada. Um tempo de viver um tempo como igreja. E isso aqui é um princípio, isso aqui vale ouro, irmãos. Isso aqui é precioso. E você precisa entender isso. Que isso aqui não tem preço. Sabe? E nós precisamos entender isso. Sabe? Nós passamos por problemas, sim, irmãos. Sabe? Quando nós olhamos para Mateus capítulo 7, 24, fala exatamente isso. Aquele que ouve as minhas palavras e pratica é como um homem prudente. Ele construiu sua casa na rocha, mas aquele que não ouviu é um homem insensato, construiu sua casa na areia. Vem o vento contrário, dá sobre aquela casa, regando a sua queda. Mas aquele que construiu na rocha, vem o vento, sopra, passa, vai embora, a casa continua firme. Querida, nossa aliança passará por ventos contrários. O nosso pastoreamento, a nossa caminhada passará por ventos contrários. Os ventos soprarão, mas nós precisamos, amém? Todo mundo aqui? Sabe, querida, a chuva é certa, os ventos fortes são prováveis, as inundações podem até acontecer, amém? Há momentos na aliança que ganhamos, há momentos que perdemos. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 8, 37, mas em todas essas coisas nós somos mais que vencedores. Nós precisamos entender isso. Outra coisa que eu quero falar com você, a aliança independe da idade. Independe, para cada idade, cada nível de maturidade. Há pessoas novas e maduras, há pessoas velhas e imaturas. Sabia? Maturidade independe de idade. Tem pessoas que têm 30 anos, querido, mas a cabeça de adolescente. E tem adolescentes que foi amadurecido na força, na pressão, que tem uma cabeça mais madura do que um homem de 30, de 40 anos. E nós precisamos entender isso. Quando nós olhamos para 1 Samuel 1, 24, depois de ter desmamado ela, levou à casa do Senhor em Siló, e era menino ainda, muito criança, quando Samuel foi apresentado. O menino era o profeta Samuel, que ungiu o rei Davi, que ainda era também jovem, na adolescência. Josias tinha 8 anos, quando começou a reinar Israel, e sabe o que Josias fez? Josias reinou por 31 anos a nação de Israel, e você sabe o que a Bíblia diz sobre Josias? Ele seguiu todos os princípios do Deus dos seus pais, que está em 2 Crônicas 34, a partir do versículo 30. Começou a reinar uma nação com 8 anos, e Josias fez tudo o que era de acordo com Deus dos seus pais. Fez o que era correto, reinou 31 anos. Honrar a aliança não tem nada a ver com idade. Ah, pastor, essa geração jovem, ela é muito assim, é questionadora. Não aceito isso, irmão. Não, é desobediência, é rebeldia, é obstinação, é teimosia, é porque não quer. Amém ou não amém? Porque as pessoas, elas precisam entender que cada época tem seus desafios, e nós estamos vivendo hoje esses desafios. É o desafio da nossa geração, dos nossos contemporâneos. Deus, Ele sabe lidar com cada um de nós, considerando o nível em que nós estamos. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 4, versículo 13, mas Ele sempre nos lembra que o alvo é que cresçamos cada vez mais, como declara aqui em Efésios 4, 13, até que todos alcancemos. O que Paulo está falando para a igreja de Efésios? Até que todos... Paulo inclui nisso ou não? Paulo se inclui nisso ou não? Como é que é a linguagem de Paulo? Até que todos alcancemos a unidade da fé. Paulo fala assim, todos nós precisamos alcançar essa unidade da fé. Paulo está falando assim, olha aqui igreja, nós ainda não temos, mas nós precisamos alcançar essa unidade da fé. E do conhecimento do Filho de Deus, para que nós cheguemos, o quê? Paulo inclui nisso? Sim ou não?
Paulo, ele era o apóstolo, líder da igreja, estava escrevendo aquela carta, mas ele fala assim, para que nós chegamos à maturidade. Paulo não se achava maduro, você se acha? Paulo, ele não se achava ainda maduro. Para que nós alcancemos a maturidade. Tem gente, irmão, que saiu ontem, começou a liderar ontem, que está na igreja, já se acha o dono da verdade. Pessoas que começam hoje, já se acham o dono da verdade. Sentado em cima da maturidade, não quer ouvir um não, não aceita, pessoas que não conseguem ouvir não, nós lidamos com esse tipo de situação, pessoas que não conseguem ouvir um não, não vai ser assim, não é assim, pessoas que não conseguem ouvir um não, para que chegamos à maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo, esse é o nosso desafio, sabe, o fruto dessa aliança é uma herança, somos pastores da igreja, mas se não houver aliança entre os discípulos e discipuladores, entre a membresia da igreja, entre o seu corpo de liderança, a igreja será apenas um agrupamento de pessoas que fica marcando passo e a gente não conquista. Pastor, por que o senhor está falando isso? Parece que o senhor está falando como se tivesse algum problema. Não estou falando que tem problema, não tem. Graças a Deus estou vivendo um dos melhores tempos da minha vida pastoral, com a liderança. É exatamente por isso, é para não ter. Toda vez que vem uma palavra dessa, é para a gente entender que é um alerta. Amém ou não amém? É um alerta. Opa, porque isso pode acontecer. Não estou falando porque está tendo, é para não ter. Porque se Deus mostrou, e nós pensamos, analisamos, oramos, cara, eu preciso alertar a liderança. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Para que você entenda. Muitos não conseguiram chegar, eu sei que eu avisei de última hora, alguns tinham compromissos, viagens de trabalho, alguns estão com problema de enfermidades, né? Então tivemos esses contratempos, né? Alguns já tinham, né, assumido os compromissos que não conseguiram sair, mas glória a Deus que você veio. Amém? Está sendo gravado, e eu quero pedir para os líderes que estão aqui, das crianças, né, dos jovens e adolescentes, dos casais e das células, eu sei, né, faça para mim um nome das pessoas que não estão aqui, amém? Que não vieram da rede de criança, da rede de jovens e adolescentes, da rede de casais, e eu vou fazer dos líderes. Tá? Vou fazer um grupo, e essa filmagem eu vou mandar para eles, vou falar, eu quero que você veja, e bota um ok lá embaixo. Amém? Amém ou não amém? Para que todos ouçam, tá? Então, é isso, sabe, queridos, precisamos entender, muitas vezes precisamos quase implorar para os discípulos, os líderes, comparecerem às convocações para as reuniões em geral, sabe, querido? Um líder de aliança, ele acrescenta, ele não torna difícil o trabalho do pastor, como dizem Hebreus. Ele é um facilitador. E às vezes, né, você sabe que terça-feira tem a reunião. Meu irmão, tudo é prioridade, menos estar na reunião na terça-feira. É uma dorzinha de barriga, não vou. Dorzinha de cabeça, não está frio, está ventando, não vou. Cheguei do trabalho, ai meu Deus, não vou. Meu irmão, é reunião de liderança, você tem que estar aqui. Eu não preciso convencer você que você tem que estar aqui. Senão tem alguma coisa errada na sua vida. Senão você é um rebelde, é uma pessoa que não ouve direção. Pastor, agora o senhor está falando. Estou falando. Se você não vem porque você não quer, porque você não é porque você está na faculdade, não é porque você está trabalhando, não, você sabe que você podia vir, você não administrou melhor para vir, você é uma pessoa que está sendo rebelde. Porque quem não ouve uma direção, se o seu filho não ouve a direção, Jairo, ele é o quê? É o quê? Desobediente. Se você não ouve uma direção, não tem meias palavras para você, querido. É desobediente. Quem é desobediente é o quê? Rebelde. Irmão, você sabe que o culto começa às 7. Você é líder, você é diácono. Você é colíder, você está no louvor, você está na rede. Meu irmão, no meio do louvor você chega. No início da palavra você chega. Irmão, tem alguma coisa errada na tua vida, querido. Está errado. Aliança. Se eu sou um líder de aliança, eu acrescento. Eu facilito a vida do meu pastor. Eu chego mais cedo.
Eu chego mais cedo, eu oro, eu ministro, eu profetizo sobre o ambiente, sabe? Eu chego mais cedo. Eu acrescento ao rebanho, eu acrescento à vida do meu pastor, eu torno a vida do meu pastor mais fácil. Eu guardo o coração dele. Se você me ama, aprenda a guardar meu coração. Quer guardar o coração do pastor Alvino? Eu vou te falar 2 maneiras. Seja pontual e seja uma pessoa que ame servir a casa do Senhor. Porque eu não acredito em liderança que não tem um coração de servo e que não tem compromisso com pontualidade. Eu tenho muita dificuldade com essas 2 coisas. Pastor, qual é a sua dificuldade? Essas. Cara, se você é uma pessoa pontual, se você é uma pessoa que tem um coração de servo, cara, eu sei que o resto você vai conquistar. Você vai ser um homem de Deus, você é um homem de Deus. Talvez você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas tem esse problema. Não tem um coração de servo para servir, acha que limpar o banheiro, acha que abrir a igreja, fechar a igreja, acha que cuidar da casa do Senhor, da manutenção é muito humilhante para você. Meu filho, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Sabe? É disso que eu estou falando. Precisamos entender isso. Se eu não consigo, você trabalha, irmão. Você bate o ponto. Que hora que você chega no seu serviço? Porque se você faltar, não é verdade? Às vezes numa reunião, estamos com a dorzinha de cabeça, não vou para o culto hoje. Irmão, isso acontece muito, não vou para o culto, não estou bem, não vou para o culto hoje. Mas no outro dia levanta às 5h30 da manhã e vai trabalhar. Não pegou atestado para não ir trabalhar. Vai trabalhar. Mas não vem para o culto. Não vem para a reunião. Não vai para a célula. Não discipula. Nós tiramos, estamos caminhando para o final, tá? Tiramos o culto de quinta para que você discipulasse, para que você visitasse as pessoas. Para que sobrasse um dia para você discipular pessoas, visitar líder, você que é discipulador, você que é discípulo, você está com pessoas. O que você está fazendo na quinta? O que você está fazendo na quinta? A gente arruma outra coisa para fazer, menos aquilo que foi originário para fazer. Está entendendo, queridos? É disso que eu estou falando. Repita comigo, um líder de aliança, ele acrescenta, ele facilita o trabalho do pastor. Sabe, querido? É isso, a nossa atitude deve ser de nos tornarmos líder de aliança, que acrescenta, que torna fácil honrar a aliança, para junto conquistarmos a vitória na nossa guerra, vencermos, arrancarmos a ovelha que está na boca do urso, está na boca do lobo, como Davi fez. Antes de ser ungido rei, Davi estava lá no pasto, arrancando a ovelha da boca do lobo e do urso. Ele não esperou ser rei, irmão. Era antes de ser rei. Estava lá nos bastidores, ninguém via Davi. Só Deus. Tem muita coisa que nós fazemos que homens não estão vendo, mas Deus está vendo. Aliás, a maioria das coisas que nós devemos fazer como líder, muita gente não está vendo, mas Deus está vendo. E quando chegou o momento de Davi, Samuel, que foi entregue, ainda bebê, eu vim ungir o rei. Está aqui os caras, os bonitões, os tal. Não é esse não. Tem alguém. Tem muita ovelha para ser arrancada da boca do urso e do lobo. E lá não terá aplausos. É numa visita na casa de alguém, é num evangelismo, é numa ação social que toda a célula fez, que estão de parabéns essa semana. Isso é ministrar na vida, isso é a vida da igreja. É um aconselhamento que termina de madrugada, sabe? E eu estou falando para você, e eu e a Rosana, nós estamos vivendo um momento que nós precisamos que vocês se levantem no nível para tornar o nosso trabalho mais fácil. Que nós estamos passando alguns momentos de saúde delicado. E nós precisamos que vocês se fortaleçam, porque nós precisamos de vocês. Sabe, é muito importante você entender isso. Um líder de aliança acrescenta. E para terminar, a obediência e a renúncia, amém, Jairo?
A obediência e a renúncia são requisitos básicos. Quem falou aqui de abrir mão? Roberta. Eu quero ler 2 textos com você. Filipenses, capítulo 2, versículos 5 ao 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Ele abriu o quê? Mão. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Você está submisso? Você está entendendo o que é a aliança? Tem momentos que você tem que morrer, irmão. Essa manhã é uma manhã de, cara, você tem sido uma bênção. Mas essa manhã Deus te trouxe aqui para falar, cara, eu preciso podar você para que você dê mais fruto. Você tem sido uma bênção na vida da igreja. Mas algumas coisas precisam ser podadas. Uma parreira de uva, ela não é podada para que ela morra. Se você não entende o que é poda, eu te desafio, vá na época de poda, descubra onde tem uma parreira de uva. Que dia que é a poda? Eu quero ir lá ver. Vá lá ver. Você vai brigar com a pessoa que está podando. Porque a primeira vez que eu vi uma parreira de uva sendo embora, eu briguei com meu pai. Lá na minha casa, minha mãe tem uma parreira de uva. Quando poda a uva, parece que não sobrou nada. Mas aquela poda garante sempre uma colheita de uvas melhores, mais doce e mais colheita. A poda não é para te arrancar. É para corrigir a rota. É para que você continue sendo frutífero e que dê mais fruto ainda. Sabe, queridos? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, versículo 5. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-lhe um centurião implorando: Jesus, meu criado, jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que você entre na minha casa, mas apenas mande uma palavra, e o meu rapaz será curado, pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo: este vai, e ele vai, a outro vem, ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. O cara era um cara de princípio, era um cara que entendia a hierarquia. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que seguiu: em verdade, eu afirmo a vocês, nem em Israel achei um homem com tanta fé. Sabe, queridos, versículo 13, então Jesus disse ao centurião: vai, seja feito conforme a tua fé. Naquela mesma hora o servo dele foi curado. Guerra espiritual, princípios, autoridade, entendimento de hierarquia, abrir mão, entendimento, saber quem você é. Isso traz o milagre de Deus, traz o céu para a terra. Amém ou não amém? Sabe, querido, quem quer ter uma aliança relevante, quem quer ser um líder relevante, precisa entender que a aliança ela tem muitos aspectos que precisam ser obedecidos. Para renunciar é preciso conhecer a rota da obediência. Que possamos buscar cada dia viver mais perto de Deus, honrar a aliança com o Senhor. E se eu honro a minha aliança com o Senhor, eu vou ter facilidade de honrar a minha aliança com o meu pastor, com o meu líder, com a minha igreja. Que eu possa aprender com o texto de Êxodo, capítulo 18, versículo 13 a 26. Se você não conhece, eu quero te desafiar a ler esse texto lá, tá? Depois você lê esse texto, você vai aprender muito com ele, tá bom? Eu quero deixar para vocês Filipenses. Lá no texto de Êxodo está falando sobre Moisés. Moisés estava deixando o povo doido. O povo estava deixando Moisés doido. O que aconteceu? Jetro vem e vê aquela agonia de Moisés. Ele fala assim: Moisés, espera aí, meu filho, deixa eu te dar um conselho. Estabelece lideranças sobre esse povo de grupos. E as causas menores eles vão trazer a você. E Moisés então institui líderes em grupos
de 100, de 50, de 10. E as maiores causas trazia Moisés. Isso não é abdicar do papel de líder, mas é treinar uma liderança. Eu creio na liderança múltipla. Eu creio numa igreja em células. Eu não tenho medo disso. Tem muitas igrejas tradicionais que falam que as células, elas não são bíblicas porque cria-se muitos grupos. Se o coração da liderança não estiver sarado, não tiver o mesmo espírito, isso é um problema. Mas quando há uma liderança sarada, curada, obediente, isso é bênção. Porque a célula é a melhor escola de treinamento de uma liderança. Porque na célula você tem tudo que tem na igreja, você tem lá numa menor escala. Você tem que aconselhar, você tem que libertar, você tem que orar, você tem que visitar, você tem que cuidar, você tem que fazer tudo que um pastor faz na vida da igreja, numa maior proporção. E as coisas maiores trarão a vocês. Então eu quero te falar uma coisa. Você que é líder, olhe para a tua célula. Cara, o que é que eu posso resolver? Vou visitar a Valéria. Como é que você está, Valéria? Posso resolver uma questão sem ter que levar para o pastor. Sabe? Não foi um pecado, não foi uma transgressão, não foi algo. Agora, as coisas maiores, não segura elas, pode trazer para nós. As coisas que você percebe que é um desafio, não está conseguindo, traga para nós. Sabe? É o melhor treinamento. Administre seu tempo. Seja um líder de aliança e entenda o seu propósito na vida da igreja, porque Paulo fala assim, Filipenses capítulo 2, versículo 1 ou 2, portanto, se nós estamos em Cristo, temos algum poder se por estarmos em Cristo? Algum encorajamento de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda fraternidade e compaixão? Então completai a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Paulo está falando, cara, vocês querem me tornar uma pessoa alegre? Paulo está falando, cara, se nós estamos em Cristo, cara, quer tornar a minha alegria maior? Tenha unidade, honre a aliança, e aí eu vou ser alegre, e aí o meu trabalho vai ser facilitado. E eu louvo a Deus pela sua vida. Fecha teus olhos. Pai, eu quero te agradecer pela vida de cada um desses líderes que estão aqui nessa manhã, Senhor. Todos aqueles que se dispuseram a estar aqui. Te agradeço pela vida de cada um deles, pelo trabalho que cada um tem desenvolvido na vida da tua igreja. Que o Senhor venha cumprir o propósito na vida de cada um, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça seja sobre a vida de cada um. Que a tua graça capacite a cada um, na medida da fé de cada um, a exercer o trabalho na casa do Senhor. Aqueles que estão na rede de criança, na rede de jovens, de casais, louvor, Pai, aqueles que estão na igreja, aqueles que têm sido bênção, ministério de intercessão, que tem sido uma bênção nas nossas vidas, Pai, líderes de célula, co-líderes, pessoas que serão líderes nessa casa, que estão aqui nessa manhã, Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, toma a vida de cada um nessa manhã, cumpre na vida de cada um o propósito do Senhor. Eu sei que aqui no nosso meio se levantarão diáconos, pastores, homens e mulheres com a palavra, pessoas que vão dar continuidade a essa obra, Pai, no nome de Jesus. Eu sei que o Senhor tem preparado um tempo novo para as nossas vidas como igreja. Pai, nos leva a viver isso, nos leva a experimentar isso. Pai, nós estamos nessa caminhada, nessa jornada, dá-nos um coração ensinável. Eu quero repreender do nosso meio todo espírito de individualismo, todo espírito de desobediência, todo espírito de rebeldia, de rebelião. Eu rejeito esse espírito no nosso meio. Pai, que nós possamos aprender a honrar a aliança, que nós podemos aprender a amar a aliança, a honrar a aliança com o Senhor, com a nossa igreja, uns com os outros, com os nossos líderes. Pai, dá-nos esse coração, Senhor, que tenhamos comprometimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que é do Ministério de Louvor, você que é da rede de criança, você que é da rede de jovens, de casais, tenha comprometimento com o seu ministério. Ninguém te obrigou a estar lá. Eu sou uma pessoa muito transparente. Se você for perguntar para cada líder, para cada diácono, antes de eu colocar você lá, eu sentei com você. Eu sei, nós estamos caminhando para um novo tempo. E essa aliança vai ser assim.
vou cobrar isso de você. Você não é obrigado a estar em lugar nenhum, mas a partir do momento que você está, tem a aliança. Amém? É disso que nós estamos falando, é honrar a aliança. Amém? Até hoje à noite.